E chegou a hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E agora nós vamos falar do cessar-fogo em Gaza. Eu converso com o Urian Fancelli, que é mestre em Relações Internacionais e analista político. Urian, boa noite. Boa noite, Denise. Prazer estar aqui. Bom, o acordo só começa a valer mesmo no próximo domingo. Vai ter 3 etapas, muitos detalhes, muita coisa ainda terá de acontecer para que esse cessar-fogo vire um acordo de fato, não é? Agora, se pode falar num dia histórico, depois de todos esses meses de conflito, foram 15 meses, se fala em mais de 48 mil mortos, os números finais podem ser superiores ainda. Teve toda a crise humanitária em Gaza, depois daquele ataque bárbaro sofrido por Israel. Já se pode comemorar? Acho que a gente está um pouco longe de comemorar. Vale lembrar que é um acordo que foi dividido em algumas fases, então pelo menos 3 agora inicialmente, sendo que os detalhes que nós temos até agora seria da primeira fase. Então essa primeira fase que envolve algumas semanas, algumas trocas de reféns, então já se fala em um número também de 30 prisioneiros palestinos para cada refém israelense. E nesse primeiro momento seriam mulheres, crianças, pessoas que estão feridas, e aí depois essa proporção aumenta um pouco, sendo 50 prisioneiros israelenses, e a estimativa é que hoje, 50 prisioneiros palestinos para cada soldado israelense que foi capturado e está em Gaza. As etapas seguintes, elas vão ainda ser negociadas conforme as partes vão respeitando isso que foi acordado aí dessa troca inicial, uma pausa aí nessas hostilidades, uma retirada gradual também das forças israelenses de Gaza, mas falta ainda um acordo mais concreto e que é ainda visto com um pouco de ceticismo pelos especialistas. Como você colocou, haverá uma troca escalonada dos reféns do ataque sofrido por Israel. Se fala em 98, mas estima-se que 60 possam estar vivos, não é? Porque eles vão devolver também os corpos daqueles que faleceram durante esse período todo, né? E a troca se daria mais ou menos por 1.000 dos 12 mil prisioneiros palestinos. Não se sabe se isso vai envolver aqueles nomes mais polêmicos, e os que foram condenados por assassinato não poderão ir para Cisjordânia. Então, tem restrições também em relação a essa liberação e a ver quantos reféns estão vivos, né? Exato, e é um momento no qual todos os lados, tanto israelense quanto no Hamas também, porque por mais que o grupo ele tenha sofrido um baque bastante grande, perdendo as principais lideranças, ele continua vivo. Então o Hamas também está nesse momento, o Mohamed Sinwar está lá tentando mostrar poder, também deixando claro que ele é a pessoa que vai dar a palavra final nessas negociações, ao mesmo tempo em que o Netanyahu tenta, de certa maneira, equilibrar os pratos também. Ele que sofre o risco de a qualquer momento ter seu governo de coalizão rompido. Então, situação de equilíbrio ali dos dois lados. Até porque Netanyahu, ele estava no momento ruim antes dos ataques, ele não conseguiu proteger Israel, as forças dele. Então, há investigações também nesse sentido. Ele foi muito criticado pela forma como lidou com a possível troca de reféns durante todo esse período. Ele tem uma fragilidade política, a extrema religiosa não gostou do acordo, então ele pode sofrer um cerco a partir desse acordo e a partir do fim do conflito mesmo, né? Pode sim. Antes mesmo daqueles ataques terroristas do Hamas de 7 de outubro, a gente lembra que ele estava já sofrendo protestos por conta de uma tentativa de interferir no judiciário israelense, acusações de corrupção. Então, são 8 anos já de investigações, sendo que, enfim, ele já começou até a depor. Então, isso conta contra ele, né, de acordo com a opinião pública. Amanhã cedo ele vai se reunir com um gabinete especial de segurança para votar isso, então deve passar, mas deve passar ali raspando, vai ter um custo político, sim. Tem 2 principais figuras ali da extrema-direita israelense que fazem parte do governo dele que estão abertamente contra esse tipo de acordo. Eles acham que a prioridade deveria ser o fim do Hamas, não importa aquilo que aconteça com esses reféns que estão em Gaza. Então, o que ele deve contar depois disso é talvez aí com o apoio da oposição, e aí essas pessoas voltando para casa, esses israelenses, contar com talvez um apoio maior e um aumento da popularidade para que, caso haja eleições antecipadas depois da queda do governo, ele consiga manter a sua posição.
Agora, Biden se manifestou a respeito do acordo, disse que o acordo foi formalizado com base nas propostas que ele vinha apresentando desde maio. Ele comemorou muito, só que teve um papel decisivo de Trump, né? Trump tinha ameaçado o Hamas, que eles conheceriam o inferno de verdade se não houvesse um acordo. Trump tem uma proximidade com Netanyahu, que o respeita muito mais, leva muito mais a sério do que Biden, e ele, inclusive, mandou representante para participar das negociações, e ele foi o primeiro a anunciar em rede social. E a implementação do acordo vai ser durante o mandato dele. É verdade, ele teve esse enviado especial que fez toda a diferença, que levou o tom do que deve ser esse novo mandato do Donald Trump. E o Trump, ele está, de certa maneira, aproveitando disso por um motivo simples também, e aí a gente pode até relacionar com outro conflito, porque em relação à guerra da Ucrânia, ele falou que ia resolver o conflito em 24 horas. Aí, na semana passada, as declarações já mudaram. Ele disse, agora deve demorar alguns meses e não 24 horas. Então, ele está agora aproveitando disso, do Oriente Médio, para mostrar força, algo que até então ele não conseguiu fazer em relação à Ucrânia. Mas, sem dúvida, foi decisiva o posicionamento dele, e eu acho que isso até ajuda essa braveza com que ele tentou ditar as regras agora, para fazer com que o Benjamin Netanyahu ele possa ali justificar também para o seu gabinete de extrema direita porque que ele está tendo que tomar essa decisão agora. Porque o apoio de Trump. Porque o Trump está exigindo, e sem o apoio dos Estados Unidos, Israel ficaria numa posição bastante complicada. Agora, a proximidade entre os dois pode ajudar a situação de Netanyahu ou não tem essa interferência direta em Israel? Eu acho que, de certa maneira, pode, principalmente no sentido de apaziguar o Netanyahu com a extrema-direita do país, que ainda enxerga o Donald Trump de maneira mais positiva do que enxergavam o Joe Biden. Então, não é como se tudo agora estivesse acontecendo por uma decisão apenas do Netanyahu, mas por uma ordem que talvez veio de cima, uma ordem que veio do Donald Trump. Então, acho que ele pode contar a favor dele ali dentro do próprio governo. Agora, enquanto a configuração do Oriente Médio naquela região, porque você falou do enfraquecimento do Hamas, embora ainda tenha lideranças, teve enfraquecimento também do Hezbollah, houve um conflito entre Israel e Hezbollah no Líbano que também foi envolvido sem ter participação direta, o Irã teve também ataques e teve uma participação direta, houve momentos de uma preocupação muito grande com a ampliação desse conflito para toda a região. Você vê uma acomodação agora, não se sabe exatamente como vai ficar a situação na faixa de Gaza, mas no geral, no Oriente Médio? Não, longe disso, eu acho bastante arriscado a gente falar em paz, por exemplo, agora. Não paz, relações mais calmas. Não é nem você que falou isso, mas eu estou ouvindo outras pessoas falarem isso. Então, assim, o que a gente tem que comemorar agora, e eu digo o mundo inteiro, porque a gente está falando de vidas de todos os lados. Um cessar-fogo em Gaza que enfrentava uma crise humanitária. Tanto é que o Netanyahu e o Yoav Gallant, também ex-ministro da defesa do país, eles têm um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional contra eles por crimes de guerra em Gaza. Então, eu acho que a situação como um todo está instável. Essa coalizão do Netanyahu pode continuar explorando esse conflito que espalhou para outras regiões. Então, a Síria agora está com bastante instabilidade. O HTS, que é esse governo que assumiu interinamente, ele já está sofrendo alguns ataques, algumas contestações lá dentro. Então, essa coalizão pode explorar isso de alguma maneira. O cessar-fogo no Líbano, ele foi desrespeitado diversas vezes pelos israelenses. Existe a ameaça ainda dos Houthis no Iêmen. Então, Gaza, nesse primeiro momento, pode ter um pouco de alívio, mas longe de haver estabilidade na região. Mas os atores políticos, se souberem aproveitar do que está acontecendo, falo aí, por exemplo, da Arábia Saudita, de repente agora, formalizando relações com Israel, que é algo que o Trump gostaria muito que acontecesse. Isso poderia, por exemplo, ajudar a isolar mais o Irã na região, que vinha aí se juntando com a Arábia Saudita, voltando a ter um diálogo. Então, o tabuleiro mexe, mas nada muito definitivo ainda. E Trump, na verdade, prefere esse isolamento do Irã. Ele revogou um acordo que havia dos Estados Unidos com o Irã quando esteve no governo. Biden tentou retomar as relações e Trump deve voltar atrás. Exato, É isso daí. Eu agradeço muito a presença do Urian Fancelli, que é mestre em Relações Internacionais e analista político. Muito obrigada, Urian. Uma boa noite. Obrigado, Denise. Boa noite. Com vocês.